Apollo 10,5 é o terceiro longa de animação dirigido pelo Richard Linklater, um diretor no qual eu tenho um imenso carinho por sua visão de mundo tão peculiar que ele imprime em algum dos seus filmes mais inspirados, sempre encontrando beleza no mundano com sua pegada naturalista e pessoal, ainda mais quando se trata em representar o universo jovem e seus dilemas. Lembro do quão emocionado eu fiquei após ter assistido Boyhood, seu primeiro trabalho que conheci, um coming of age que levou 12 anos de produção por ser gravado com o mesmo elenco e acompanhar o processo de envelhecimento deles. E só o fato de eu ter quase a mesma idade do protagonista na época fez eu me identificar muito com ele. Ainda mais no segmento final do personagem deixando a adolescência para entrar na faculdade e ingressar na vida adulta. Ou de situações mais delicadas, vivenciadas na própria infância, como encarar o divórcio dos pais ainda cedo, o abuso doméstico, as mudanças constantes de casa, etc, etc, etc. Logo, fiquei muito feliz ao saber que, novamente, ele faria um trabalho explorando o universo infantil sobre o mundo. Uma abordagem no qual eu sou apaixonado e sonho em realizar algo assim algum dia, pois cerca de 90% dos filmes que eu assisto nessa linha costumam me cativar bastante. E fiquei mais feliz ainda por ser realizado em animação, pois eu amo quando diretores de live action se aventuram nesse meio. E no caso do Linklater, novamente com a técnica de rotoscopia, que ele já havia explorado no ótimo Waking Life de 2001 e o excêntrico O Homem Duplo de 2006. E dessa vez os estúdios responsáveis foram a Submarine e a Minnow Mountain. Esse último, inclusive, é especializado com a técnica e deu vida a um outro projeto que eu adoro, a série Undone de 2019, disponível no catálogo da Amazon Prime Video e estrelado pela belíssima Rosa Salazar, e que em breve chega com a sua segunda temporada. Então, com todas essas junções, o meu entusiasmo para Apollo 10,5 estava nas nuvens, pois é quase impossível não ficar feliz com essas junções, pois o potencial criativo do diretor, junto à excelência gráfica que esses estúdios conseguem entregar, só poderia resultar em um trabalho de primeira linha. E eu fico feliz de dizer que o filme conseguiu não só me levar para as nuvens, mas sim para o espaço, e me fazer ter nostalgia de uma época que eu nem vivi. Na verdade, vivenciei sim, pois esse retrato tão delicado e sincero, com ótimos contextos dos movimentos sociais da época, permitiu eu ter um pequeno gostinho do que é ser criança novamente. E por mais que eu não tenha crescido em Hudson, no Texas, muito do comportamento e das brincadeiras infantis que ele retrata no filme são bem universais. Inspirado nas próprias memórias de infância do diretor, o filme recria a história do primeiro pouso na Lua no verão de 1969, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia. Porém, na perspectiva de um garoto de 10 anos chamado Stan, um jovem comum que é recrutado pela NASA para fazer uma viagem ultra secreta antes do lançamento da Apollo 11. E em meio a esses experimentos científicos, o garoto ainda vive sua vida normal, brincando com seus irmãos e amigos de vizinhança, indo para a escola, jogando beisebol, indo ao cinema com a avó, aprendendo gambiarras com o avô, descobrindo os primeiros gostos musicais, entre várias outras coisas que constituem esse período tão inocente e saudoso da vida. E uma das causas de seu recrutamento para a missão espacial é pura e simplesmente porque o módulo lunar construído durante os experimentos era pequeno demais para um adulto se encaixar. E sim, essa explicação tão boba e direta é só uma das várias coisas que me cativaram logo de início, pois é algo que só poderia sair da mente de uma criança ou de um adulto que relembra essas memórias com o espírito e o entusiasmo de uma criança. E a partir disso é estabelecido o tom lúdico, fofo e criativo que vai ser desenvolvido no resto de sua rodagem, usando da animação para criar várias sequências imaginativas que vão desde grafismos que aparecem na tela, referenciando programas e jogos de tabuleiro da época, ou até mesmo expressões gráficas como balõezinhos de pensamentos e onomatopeias, bem comuns em histórias em quadrinhos, para representar os sentimentos dos personagens. Tudo em meio a uma paleta de cores calorosa, cheia de vivacidade nas cenas do mundo real, que cria um aspecto bem cartunesco, ainda que o estilo em rotoscopia seja feito bem à risca das filmagens reais.
já que a técnica permite outras aplicações mais abstratas, como foi usada no filme Ongaku Our Sound, onde o preenchimento dos personagens eram mais uniformes e os seus rostos eram bem caricatos. E nas sequências lúdicas tinha um aspecto bem psicodélico, com rabiscos e texturas de lápis de cor. Ou até mesmo o filme Love and Vincent, que foi todo feito com a técnica de pintura a óleo e as imagens se deformavam nas pinceladas, para criar os momentos de transições. E no caso de Apollo 10,5, pode-se até questionar, mas se o filme é tão pé no chão e trivial, por que não ser uma produção live action? Pois bem, segundo uma própria citação do diretor, o projeto só começou a ganhar mais substância a partir do momento que foi pensado para ser um desenho animado. E justamente pela abordagem tão naturalista que o Linklater emprega no filme, à medida que esses símbolos e invencionices aparecem na tela, é criado esse contraste que rompe com o realismo de uma ação comum. Além de, claro, algumas composições dos cenários com marcas de brush digitais, que pode ser observada na textura de alguns objetos, como nessa cena do parquinho, ou até mesmo na sombra da roupa dos personagens. E rimas visuais entre as brincadeiras das crianças com os equipamentos que o Stan utiliza nos testes da Apollo. Ou seja, através da animação, é possível ter muito mais liberdade para manipular a realidade, dando mais intensidade a essa fantasia e reconstrução de época, já que em paralelo a esses elementos coloridos do cotidiano do protagonista, o filme também recria filmagens de programas e noticiários, só que ao invés do ultra-detalhismo das cenas do mundo real, essas recriações da TV seguem traços mais pontiagudos e chapados, com tons monocromáticos e espaços negativos, às vezes quase silhuetados e borrados, como se nem todas essas memórias fossem tão claras, uma vez que o filme retrata algumas causas sociais mais sérias, como a Guerra do Vietnã, protestos, o descaso com as comunidades negras do Harlem. Inclusive, a mesma cena que aparece no documentário Summer of Soul marca presença aqui também. Feitos históricos pesados ou polêmicos que são apresentados sem muito aprofundamento, mas que são coerentes com a proposta de partir do ponto de vista de uma criança. E quem acaba sendo esse meio termo de questões do universo adulto com o universo infantil é a irmã mais velha do protagonista, chamada Vicky, que além de linda, é super antenada nessas pautas, criando até um paralelo bem interessante de conflitos geracionais, já que os pais acabam tendo uma visão bem mais patriota dos feitos que estão acompanhando. Mas claro, sem parecer que o filme seja cínico, como se fosse só uma ode ao estilo de vida americano. Claro, você pode argumentar que a presença da bandeira estadunidense no uniforme de astronauta e no ambiente escolar possa ser uma celebração local. Mas como o próprio diretor citou, ele queria muito mais trazer essa proposta de um sentimento de um feito universal, onde as famílias se reuniam para passar seus fins de tarde vendo TV, com entusiasmo e curiosidade do que esses feitos poderiam trazer para a humanidade. Afinal, qual foi o último grande evento que a humanidade se juntou para conferir? Aliás, a infância nada mais é do que isso. Uma série de pensamentos embaralhados, onde nossas incertezas afloram enquanto tentamos entender o que está ao nosso redor. Eu achei um detalhe bem interessante de ser colocado no filme, pois permite que ele mantenha uma áurea fofa, ainda que esteja tocando em assuntos sérios, além de se tornar bem acessível para quem não acompanhou esses eventos na época ou que ainda não tenham tomado conhecimento sobre esses assuntos, o que difere um pouco o filme de outras produções nostálgicas como Era Uma Vez em Hollywood, de 2019, e Licorice Pizza, de 2021. Filmes que eu admiro, mas que exigem um certo conhecimento prévio dos acontecimentos da época. Claro, estamos falando de uma recriação lúdica e romanceada, mas que não deixa de ser super informativa e até dar uma pequena aula de história. E eu entendo que algumas pessoas possam considerar isso pedante por se tratar de um recorte da história americana, mas, sinceramente, todo filme que a gente assiste acaba sendo um recorte da cultura do país que foi produzido. Eu posso aprender coisas muito interessantes dos anos 60 com Apollo 10,5, assim como posso aprender sobre o Japão pós-guerra com uma juventude desiludida em Um Domingo Maravilhoso, do Kurosawa, por exemplo, ou com filmes do neorrealismo italiano, o que na minha visão acaba dando bastante profundidade e faz com que os elementos nostálgicos não se tornem vazios. Hoje em dia nós vemos muitas produções sendo feitas em Hollywood com a temática nostalgia,
com uma estética estilizada retrô, com diversos slogans dizendo "relembre sua infância", com músicas clássicas de artistas famosos da época, e que de certa forma é até legal, pois afinal nos lembra dos bons momentos e nos dá uma chance de reviver tudo aquilo. Porém, conforme os anos foram passando, esses tipos de produção têm ficado cada vez mais vazios em sua forma, sendo ricos esteticamente, mas pobres em seu miolo, sendo só um apelo nostálgico barato e industrializado que não carrega todo o carinho que tanto promete sobre o passado. E um dos fatores que mais me agradaram em Apollo 10,5 foi o uso dessa mesma linguagem, só que dessa vez sendo utilizada de uma maneira muito mais especial. A nostalgia desse filme não é tratada como algo que aconteceu e nunca mais vai voltar, e que se lamenta por ter acabado. Apollo 10,5 celebra a nostalgia não pelo seu fim, mas sim por ela ter acontecido. E ele sabe muito bem atacar bem a ferida e atingir aonde quer, mostrando a simplicidade em seus mínimos detalhes. O que te faz emocionar não são exatamente ela se passar nos anos 70 e a coisa do homem à lua e tal. O que te emociona no filme é esse estudo extremamente complexo sobre a simplicidade da vida e a atenção aos comportamentos espontâneos. Você consegue se identificar mesmo estando a décadas de distância da infância do protagonista e da sua. É sério, dá pra citar uns 1000 exemplos de cada coisinha trivial que o filme trata em mostrar com a maior precisão possível. Os garotos brincando na rua, andar descalço, finais de tarde, feriados sem ir pra escola, ver TV de bobeira, comer porcaria, falar abobrinha, pensar nas apaixonites, as lorotas contadas pros amigos de classe, não ligar muito porque acontece fora do seu mundinho. É tudo feito com um carinho tão grande que juro que me emocionei vendo uma cena onde o garoto tá na mesa do jantar, ouvindo a avó falar e enquanto isso brincando com o dedo. Sério, é um detalhe tão bocó, mas que eles tiveram todo o cuidado de animar detalhe por detalhe, frame por frame isso. É sobre a importância das pequenas coisas, mostrar o profundo no aparentemente superficial. E eu entendo que os roteiros do Linklater, infelizmente, acabam sendo muito uma questão de gosto adquirido para uma parcela do público menos treinado, entre aspas. Mas uma vez que você se permitir se desprender de algumas convenções, vai se deliciar com todo o retrato infantil que ele apresenta no filme, que foi o elemento que mais me encantou. O roteiro e a montagem são muito sagazes em antecipar algumas críticas e piadas com gags visuais, através da divertida narração de Jack Black, que interpreta um Stan adulto. Como na cena em que ele retrata que as crianças às vezes eram tratadas como descartáveis, seja pelo número excessivo de filhos que os casais tinham na época, ou por apanharem de qualquer figura adulta que impunha autoridade, professores, diretores, pais de outras crianças, etc. E na cena seguinte mostra todas as crianças viajando na parte traseira de uma caminhonete, sem nenhum tipo de proteção. São relatos nostálgicos apresentados de forma descontraída, mas que carregam esse tom crítico e maduro ao mesmo tempo, enriquecendo o uso do voice-over, que não engole o poder visual que o filme tem, o que não é uma coisa fácil de conciliar, ainda mais partindo daquele princípio do show me, don't tell me. Mas a direção consegue ser tão precisa que os dois elementos são bem harmônicos, ou seja, um elemento complementa o outro, com os personagens sendo super expressivos nesses segmentos. A expressão de pânico controlado que o Stan e o amiguinho da escola sentem quando o diretor caminha nas suas direções no corredor após eles aprontarem uma, é de uma sensibilidade, sinceridade e fofura sem tamanho. Assim como na cena que o Stan fica preocupado com seu pai estar bebendo enquanto dirige e também dele morrer engasgado com o lacre da latinha. Como na divertida cena que todos os irmãos mais velhos do Stan são apresentados. O que poderia ser apenas uma cena monótona dos personagens sentados no sofá, se torna uma cena super ágil com o uso dos cortes. Ele começa apresentando cada irmão numa ordem cronológica de nascimento, em planos mais fechados, até chegar na última irmã. E quando chega o momento de apresentar o Stan, a câmera volta para um plano aberto, com todos eles juntos brincando na sala. Ou seja, agilidade na montagem. O filme tem muitas cenas dos personagens no sofá ou no cinema, mas seja pelos cortes rápidos, as mudanças de ambientações ou de gráficos na tela, ele se torna lúdico e impede que ele seja limitado ou enfadonho. Sem contar o excelente timing cômico na cena que o pai dele descobre que eles têm uma Playboy, que após confiscada, os personagens ficam se encarando em silêncio por alguns minutos com a câmera fixada. E muito dessa naturalidade vem graças ao elenco mirim novato,
O protagonista Milo Coy, por exemplo, não era um ator profissional, e os demais ainda são iniciantes na carreira. Um ponto que eu gostaria de mencionar em relação à questão técnica do filme é em relação à qualidade da animação e do design de produção. Recentemente tem rolado algumas discussões sobre o uso excessivo de chroma key em produções blockbusters. E eu compreendo que a gente sempre associa o chroma key a esses efeitos hiper exagerados que às vezes não dão bons resultados. Mas eu acho importante a gente valorizar quando o uso do chroma key rende resultados tão bonitos como os apresentados aqui em Apollo 10,5 ou até mesmo na série Andoni, já que o filme foi todo gravado em estúdio com tela verde, com poucos objetos de cena presentes. Os atores eram o destaque, enquanto alguns elementos como o sofá e o carro estavam presentes no set. Mas toda a criação e reconstrução de época foi feita através dos cenários em ilustração. As performances foram gravadas, capturadas e editadas pelos animadores da Minnow Mountain, criando a line art em preto e branco, no software TV Paint. E em seguida, a filmagem foi enviada para o estúdio Submarine em Amsterdã, para todos os outros aspectos da produção. A colorização, sombreamento, os planos de fundo, os efeitos especiais e a renderização. E mesmo que o filme tenha usado um pouco de 3D para criar a profundidade de campo de alguns cenários, vários dos elementos, como as ondulações da água na cena na praia, ou os reflexos de lente, todos foram feitos animados quadro a quadro em animação 2D. E eu adoro quando os animadores acabam tendo esse cuidado artesanal com a produção. Existem recursos para que a gente possa facilitar esses processos e, claro, dependendo da produção, eles são bem necessários. Mas eu acho muito legal esse cuidado e esse carinho em deixar as coisas o mais artesanais possíveis. No geral, Apollo 10,5 foi um filme que me cativou muito. Eu assisti pelo menos umas 3 vezes esse filme antes de gravar esse vídeo. E de certa forma, por mais que ele acaba sendo essa celebração da infância, ele também tem um tom um pouco melancólico na sequência final. Quase como se o personagem estivesse saindo da infância para embarcar na pré-adolescência. O que fica bem evidente na cena que ele menciona que foi a última vez que ele dormiu no carro e foi carregado nos colos do pai. E essa sequência tão lúdica e catártica dele pousando na lua mostra uma certa curiosidade do quão vasto aquele universo é, e a expressão de observação confusa quando ele está lá presente cria essa melancolia de despedida quando ele volta para a nave. O filme está disponível no catálogo da Netflix e eu recomendo muito que vocês deem uma chance a ele, pois é um projeto que eu considero essencial se você é fã de animação.